Neemias capítulo 4. Ora, quando Sambalate ouviu que edificávamos o muro, ardeu em ira, indignou-se muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, dizendo: Que fazem estes fracos judeus? Fortificar-se-ão. Oferecerão sacrifícios. Acabarão a obra num só dia. Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas. Ora, estava ao lado dele Tobias, o amonita, que disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois somos tão desprezados, faze recair o opróbrio deles sobre as suas cabaças, e faze com que eles sejam um despojo numa terra de cativeiro. Não cubras a sua iniquidade, e não se risquede diante de ti o seu pecado, pois que te provocaram a ira na presença dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se completou até a metade da sua altura, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, os amonitas e os asdoditas, que ia avante a reparação dos muros de Jerusalém e que já as brechas se começavam a fechar, iraram-se sobremodo. E coligaram-se todos, para virem guerrear contra Jerusalém e fazer confusão. Nós, porém, oramos ao nosso Deus, e pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: Desfalecem as forças dos carregadores, e há muito escombro, não poderemos edificar o muro. E os nossos inimigos disseram: Nada saberão nem verão, até que entremos no meio deles, e os matemos, e façamos cessar a obra. Mas sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: De todos os lugares de onde moram subirão contra nós. Pelo que nos lugares baixos por detrás do muro e nos lugares abertos, dispus o povo segundo suas famílias com as suas espadas, com as suas lanças, e com os seus arcos. Olhei, levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Quando os nossos inimigos souberam que nós tínhamos sido avisados, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um para a sua obra. Desde aquele dia metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunhava as lanças, os escudos, os arcos, e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que estavam edificando o muro, e os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a sua arma. E cada um dos edificadores trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. E o que tocava a trombeta estava no meu lado. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos separados no muro, longe uns dos outros. Em qualquer lugar em que ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles empunhava as lanças desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também nesse tempo eu disse ao povo: Cada um com o seu moço pernoite em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guardas, e de dia trabalhem. Desta maneira nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me acompanhavam largávamos as nossas vestes, cada um ia com a arma à sua direita. Neemias capítulo 5. Então se levantou um grande clamor do povo e de 2 mulheres contra os judeus, seus irmãos. Pois havia alguns que diziam: Nós, nossos filhos e nossas filhas somos muitos, que se nos dê trigo, para que comamos e vivamos. Também havia os que diziam: Estamos empenhando nossos campos, as nossas vinhas e as nossas casas, para conseguirmos trigo durante esta fome. Havia ainda outros que diziam: Temos tomado dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre os nossos campos e as nossas vinhas. Ora, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como os filhos deles, e eis que estamos sujeitando nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois outros têm os nossos campos e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor, e estas palavras, muito me indignei. Então consultei comigo mesmo, depois contendi com nobres e com os magistrados, e disse-lhes: Estais tomando juros, cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles uma grande assembleia. E disse-lhes: Nós, segundo as nossas posses,
Temos resgatado os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às nações, e vós venderíeis os vossos irmãos, ou seriam vendidos a nós? Então se calaram, e não acharam o que responder. Disse mais: Não é bom o que fazeis, porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos povos, os nossos inimigos. Também eu, meus irmãos e meus moços lhes temos emprestado dinheiro e trigo. Deixemos, peço-vos este ganho. Restituí-lhes hoje os seus campos, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que deles tendes exigido. Então disseram: Nós lhe restituiremos, e nada lhes pediremos, faremos assim como dizes. Então, chamando os sacerdotes, fi-los jurar que fariam conforme prometeram. Também sacudi as minhas vestes, e disse: Assim sacuda Deus da sua casa e do seu trabalho todo homem que não cumprir esta promessa, assim mesmo seja ele sacudido e despojado. E toda a congregação disse: Amém. E louvaram ao Senhor, e o povo fez conforme a sua promessa. Além disso, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, isto é, por 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores, que foram antes de mim, oprimiram o povo, e tomaram-lhe pão e vinho, além disso, 40 ciclos de prata, e até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Também eu prossegui na obra deste muro, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Sentavam-se à minha mesa 150 homens dentre os judeus e os magistrados, além dos que vinham ter conosco dentre as nações que estavam ao redor de nós. Ora, o que se preparava para cada dia eram bois 6 ovelhas escolhidas, também se preparavam aves, de 10 em 10 dias, provisão de toda a qualidade de vinho. Todavia, nem por isso exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era pesada. Lembra-te de mim para teu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto tenho feito em prol deste povo. Neemias capítulo 6. Quando Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos souberam que eu já tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, encontremo-nos numa das aldeias da planície de Ono. Eles, porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Do mesmo modo mandaram dizer-se 4 vezes, e do mesmo modo lhes respondi. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na mão, na qual estava escrito: Entre as nações se ouviu, e Gesem diz, que tu e os judeus intentais revoltar-vos, e por isso tu estás edificando o muro. E segundo se diz, queres fazer-te rei deles. E que constituíste profetas para proclamarem a respeito de ti em Jerusalém, a rei em Judá. Ora, estas coisas chegarão aos ouvidos do rei, vem pois, agora e consultemos juntamente. Então mandei dizer-lhe: De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu mesmo o inventas. Pois todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: As suas mãos hão de largar a obra, e não se efetuará. Mas agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava em recolhimento, e disse ele: Ajuntemo-nos na casa de Deus, dentro do templo, e fechemos as suas portas, pois virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Eu, porém, respondi: Um homem como eu fugiria. E quem aqui, sendo tal como eu, possa entrar no templo e viver? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era Deus que o enviará, mas ele pronunciou essa profecia contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o haviam subornado. Eles o subornaram para me atemorizar, a fim de que eu assim fizesse, e pecasse, para que tivessem de que me infamar, e assim vituperasse. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias, e dos demais profetas que procuravam atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias.
Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todos os povos que havia em redor de nós temeram, e abateram-se muito em seu próprio conceito, pois perceberam que fizemos esta obra com o auxílio do nosso Deus. Além disso, naqueles dias os nobres de Judá enviaram muitas cartas a Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles. Pois muitos em Judá estavam ligados a ele por juramento, por ser ele genro de Secanias, filho de Ará, e por haver seu filho Joanã casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as boas ações dele contavam perante mim, e as minhas palavras transmitiam a ele. Tobias, pois, escrevia cartas para me atemorizar,